um nome que aparece como reforço provável na defesa do Flamengo e que já foi, inclusive, aprovado pelo Tite. A gente teve aí, né, alguns nomes já aprovados pelo Tite. Um dos principais, o Guilherme Arana, né? O Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, é um dos nomes desejados pelo Tite para a lateral esquerda. A gente já trouxe a informação aqui, depois começou a repercutir em tudo que é lugar. E agora, né, Julinho, o Flamengo tem uma mudança de planos na defesa. O Flamengo, que tinha o Bruno Mendes como principal nome para reforço, por muito já era dado como um reforço quase certo no Flamengo, e parece que esse nome pode mudar. Parece que o Flamengo pode estar indo atrás de um novo zagueiro. Todos os nomes, isso é bom a gente deixar claro aqui nas nossas lives. Primeiro, já deixar claro para você deixar o like. Seu like ajuda muito a gente. Então, já entra no vídeo deixando o like e deixando aí seu comentário. Agora, o Flamengo levanta um nome que agrada ao Tite e que é velho conhecido do Flamengo para a defesa. Isso é importante a gente deixar claro. É um nome que tem história no Flamengo, é um nome que foi revelado no Flamengo, que teve até, né, Júlio, uma carreira surpreendente na Europa. Eu acho que poucas pessoas achavam que esse zagueiro que você vai trazer o nome, eu não vou tirar sua notícia, você sabe que aqui eu sempre te dou o crédito, mas é um cara que ganhou moral na Europa e poucos esperavam que ele fosse crescer tanto no futebol europeu. Boa tarde, Julinho. Quer dizer que o Flamengo tem um novo nome para a defesa e uma coisa que é bom deixar claro, né, Júlio? Todos os nomes que foram procurados pelo Flamengo, que vão ser também, têm que ser aprovados pelo Tite. Isso foi uma condição que o Tite deixou claro quando ele acertou com o Flamengo. Ele quer participar, ele quer formar o grupo com jogadores que ele queira, que ele conheça, que ele veja como um perfil para esse Flamengo, e esse nome agrada ao Tite e vai ser procurado pelo Flamengo, né, Julinho? Boa tarde, Júlio Miguel Neto. É isso, Thiaguinho, meu parceiro, meu irmão. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? O pessoal ele assiste a live sempre atemporal aqui comigo, com você. Sempre ligado, você que está no canal Pilhado, também está na Rubro News TV, estamos ao vivo simultaneamente. E é isso. Sobre o Bruno Mendes, lá atrás, isso eu posso falar com propriedade. A gente trouxe essa informação, poucos deram crédito, né? Depois todo mundo confirmou, ele tem um problema com o Corinthians, que o Corinthians quer manter o atleta, só que ele quer como se fosse uma recompra. O impasse do Bruno Mendes com o Corinthians é mais ou menos um impasse que acontecia com outro Bruno, o Henrique com o Flamengo, guardado as proporções. Né? Ele tem contrato até dezembro de 2023, tem 24 anos, jogador uruguaio, e não deve permanecer no Corinthians, embora a prioridade é da equipe paulista. Eles estão tentando conversar com o empresário e não conseguem. Esse nome já estava alinhado e apalavrado com o Flamengo. Marcos Braz e Bruno Spindler, quando acertaram a chegada do novo comandante, do técnico Tite ao Flamengo, né? Já tinha deixado claro que alguns nomes eram alvos da diretoria, como De La Cruz, por exemplo, e ele teve, obviamente, o aval do Tite. Não, beleza, De La Cruz é um grande nome, vai lá, vamos para dentro, esse é o cara também que eu quero ter problema. E o Bruno Mendes era um jogador que agradava, inclusive, o Jorge Sampaoli. Mas parece que não é de muito agrado do Tite, não. Uma coisa que estava muito encaminhada, o Flamengo ia esperar a resolução e o que iria acontecer de Bruno Mendes e Corinthians para aí sim efetivar um contrato de 3 temporadas com o jogador. O Bruno Mendes, o Flamengo está encerrando, não quer mais ou acha a questão não é encerrar. O Flamengo tem situações. Se ele realmente não ficar no Corinthians, o que o Flamengo apresentou ao empresário, tempo de contrato, o Flamengo pagaria 8 milhões diluídos em 3 ou 4 anos e um salário em torno de 650 mil para o Bruno Mendes, que é um zagueiro lateral direito, né? Mas parece que algumas coisas mudaram, principalmente porque o Flamengo hoje tem 3 laterais, Varela, Mateuzinho e o Wesley, e houve uma mudança no comando, né? O Bruno Mendes é um zagueiro que joga mais de lateral que de zagueiro, na própria seleção de Marcelo Bielsa do Uruguai. E o Flamengo vai ter uma grande reformulação. Amanhã, por exemplo, o Pablo será o titular no lugar do Fabrício Bruno suspenso, dando grandes indícios, inclusive eu conversei com seu irmão, que o Rodrigo Caio não vai ser aproveitado. O Flamengo está com medo de botar o Rodrigo Caio em campo e se machucar. Se isso acontecer, é renovação automática. E o Rodrigo Caio ganha em torno de R$900 mil mês. O Flamengo vai ter uma grande reformulação. Por mais que o Davi
seja um zagueiro experiente. O Tite gosta de jogadores experientes. Ele não deve permanecer no Flamengo, embora seu contrato vá até dezembro de 24. Ele foi automaticamente renovado. Dito tudo isso, o Flamengo não dispensa o Bruno Mendes, mas não coloca mais como prioridade no setor. Um outro zagueiro que também joga de lateral, mas esquerdo, Samir, ele pode ser novamente contratado. Novamente reforçar o Flamengo. Ele que é da base do clube, jogou na Udinese, jogou emprestado também para o Hellas Verona, volta para a Udinese, é vendido para o Watford da Inglaterra, e o Watford já vende ele para o Tigres. Ele tem contrato até no meio ou no final de 2026. Mas é um zagueiro que, inclusive, já foi convocado pelo Tite. 28 anos, canhoto na Udinese, chegou a jogar de lateral esquerdo também, e é um jogador que pode fazer essas duas funções, como o próprio Bruno Mendes. A diferença é que o Bruno atua pelo lado direito, e aí o Samir, por ser canhoto, atuaria numa necessidade, numa dupla função. Lembrando, Felipe Luiz vai aposentar. Então o nome do Samir ganha força. Não só por esses zagueiros que não devem mais permanecer no Flamengo, e outra situação muito importante. Independentemente do extracampo do Léo Pereira, é o único jogador de ofício canhoto, além do Cleiton da base. E ele vem recebendo algumas propostas desde algumas janelas para sair do Flamengo. O Flamengo entende que vai ser o grande local onde terá uma grande reformulação, sendo redundante. Não só por encerramentos de contrato, mas também porque o Léo Pereira é um jogador que pode sair do Flamengo. Então o Flamengo não tem zagueiros, quarto zagueiro de ofício canhoto. E o Samir, 28 anos, cria do Flamengo. E também já foi convocado por Tite quando a não jogava no Udinese, como eu falei, é o número 1 na zaga. Se é bom jogador, se não é bom jogador. Então, o Samir hoje, Júlio, a informação que você está trazendo é que o Samir é o número 1 da zaga. O número 1 da zaga, pelo que eu estava acompanhando em notícia, não fui eu que dei, eu não sei. Era o Bruno Mendes. Eu que trouxe a informação. Eu que trouxe a informação. O Bruno Mendes não está descartado. Mas é um zagueiro que não agrada muito a nova comissão do Flamengo. Isso não vai ser externado. Né? O Flamengo tem 3 laterais direitos. E hoje tem um, teoricamente, porque o Felipe Luiz vai aposentar. Então, para ter esse zagueiro que tem dupla função, ele prefere um canhoto. Até pela possível saída do Léo Pereira. É o único zagueiro canhoto. Então, entre Bruno Mendes e Samir, entre aspas, para reforço prioritário, vamos dizer assim, o Samir ganha mais força. Lembrando que ele começou no Flamengo, né? Ele é jovem da base do Flamengo, foi vendido em 2014 para a Udinese, né? E naquela época foi um dos primeiros jogadores da era Bandeira de Melo, então da era que o Flamengo começa a se reestruturar, né? Que o Flamengo vendeu para a Europa. Depois disso, alguns outros zagueiros, inclusive o Léo Duarte foi para o Milan também. Enfim, teve outros jogadores que foi vendido. Mas o Samir já foi convocado, inclusive, pelo Tite. É um jogador que realmente muitas pessoas acham que é pesado, que não é muito bom jogador. Para ter o Samir, eu prefiro o Pablo, que já trabalhou com o próprio Tite e foi bem contra o Cruzeiro e será titular amanhã. Né? O Fabrício Bruno está suspenso, o Davi lesionado. Para você ver como o Rodrigo Caio, a diretoria não conta mais com ele. Por mais que o Rodrigo Caio tenha sido várias vezes convocado pelo Tite. Tá? Eu não acho o Samir dos melhores. Também não. Aí para defesa. Também eu não acho. É um bom jogador, é um jogador que passou pelo Flamengo, que conhece o Flamengo. Como você lembrou, foi convocado para a seleção brasileira. Você está trazendo a informação aqui de que o Samir agora é o número 1 nessa lista, inclusive aprovado pelo Tite. Agora, primeiro, ele joga no Tigres do México. No México, os salários são muito altos. São muito altos os salários no México. Então, se você for para tirar um jogador do Tigres do México, provavelmente vai ser para ganhar um salário altíssimo. E aí é o que eu digo. Eu não acho que o Samir compensa o pagamento de um salário altíssimo para tirar o do México. Ele sai do Watford da Inglaterra, vai para o Tigres. É um bom jogador? É um bom jogador. Agora, com o dinheiro que você vai gastar com o Samir, você pode tentar um zagueiro ainda melhor, na minha opinião. Né? Tem o próprio Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, que eu acho que está jogando bem, que é um nome para o Flamengo ir atrás. Eu acho. Talvez o próprio Lucas Veríssimo, cara, que está no Corinthians aí, o Corinthians briga para não cair, mas é um jogador interessante. Ele também tem muitas lesões, mas é muito bom jogador, está emprestado ao Corinthians pelo Benfica. Eu vou falar o nome de um zagueiro aqui, que se a diretoria do Flamengo tiver um pouquinho de feeling, ele não está jogando como titular todos os jogos no Zenit. Tem essa situação lá da Rússia e Ucrânia ainda. Alguns clubes da Rússia não estão disputando a Champions. Cara, vai no Robert Renan. Cara. Esse moleque é um baita zagueiro. Joga fácil e está no Zenit. Mas para jogar no Zenit você tem que jogar muito alto. Esse que é o problema. Mas, cara, de repente você consegue um empréstimo.
O Corinthians não conseguiu o empréstimo do Yuri Alberto, depois fez a aquisição. Enfim, é um zagueiro que não está sendo tão aproveitado, é um baita zagueiro. Agora, o Samir, 28 anos, prata da casa, rodou na Europa, como eu falei, Udinese, Verona, Watford da Inglaterra, agora está no México, não é a Europa, mas está no México, está no futebol estrangeiro. Né? É um jogador que já, inclusive, a diretoria tentou no meio do ano. Então, a informação que eu tenho é que vai novamente tentar a contratação do Samir. Agora, o Robert Renan realmente é caro, não é barato, ele precisa de empréstimo. Vou sugerir aqui até um nome que poderia ser uma baita de uma revanche na situação que aconteceu com o Bruno Henrique. Gustavo Gomes. Já falei isso. O Gustavo Gomes, para mim, ele é muito mais zagueiro que o Samir. O Gustavo Gomes, para mim, é um dos melhores zagueiros hoje na América do Sul. O time é o seguinte, é o time mais perigoso do Botafogo. Por quê? É um clube, é um time que está correndo na disputa do título silenciosamente. Não tem mídia, não tem manchete, não tem debates sobre o Bragantino. O Flamengo ganha, é só Flamengo. O Bragantino também ganha, mas é só Flamengo. Então, o que acontece? Se você pensar que o Botafogo é um ônibus na estrada, aí ele olha no retrovisor e só vai ver a jamanta vermelha e preta chegando. Mas entre a jamanta vermelha e preta e o caminhão preto do Botafogo, tem um carrinho que não aparece no retrovisor, que de repente, na hora que você olhar, o carrinho passou. E você não vai nem perceber. Então, a corrida para o título em relação ao Bragantino é exatamente isso. Ninguém está vendo o Bragantino. Ninguém fala do Bragantino, Juca. O Bragantino está a 7 pontos do Botafogo e se fala do Flamengo que está a 9. Mas o Flamengo tem que alcançar e passar o Bragantino antes para chegar no Botafogo. E o Bragantino está ali quietinho, jogando bem, um time rápido, bem treinado. O Botafogo tem que tomar cuidado com o Bragantino, porque o Flamengo ele não vai perder de vista, mas o Bragantino ele não está achando. O Zé não viu. Casão viu. É possível dizer que o Tite já mexeu no Flamengo, Casão? Claro, lógico que é. Claro. Isso aí era muito. Primeiro é o óbvio. Muda de treinador, muda a atmosfera de um clube, de um time. Tá. Isso aí sempre acontece. Só que o Tite não é um treinador qualquer, né? E o Flamengo, pela primeira vez, essa direção do Flamengo acertou na mosca. Por quê? Sabe qual que era o problema? Sabe o que o Flamengo estava precisando? De um treinador maior que os jogadores. Nenhum treinador que foi contratado depois de Jorge Jesus, e nem mesmo Jorge Jesus, era maior que o elenco do Flamengo. Então, os jogadores olham para o treinador e é muito fácil, é muito rápido parar de acreditar naquilo, porque fala, pô, treinou o quê? Aquelas falas de boleiro, treinou quem? Ganhou que título? Foi campeão do quê? Existe isso no meio dos jogadores de futebol, entre eles mesmo, né, quando vai desmerecer um companheiro ou um adversário, e principalmente com treinadores. Só que ali chegou um cara que foi treinador da seleção brasileira, bem ou mal, em 2 Copas do Mundo. 2 Copas do Mundo. Um treinador, bem ou mal, conhecido no mundo todo. Um treinador que foi campeão do mundo pelo Corinthians, Libertadores pelo Corinthians, Copa do Brasil pelo Grêmio, jogando um grande futebol. Caxias foi campeão gaúcho, apresentando um grande futebol, principalmente em 2015. O time de 2015 do Corinthians é um time que é muito parecido com o que o Flamengo é acostumado a jogar. Aquele de 2015, que era melhor que aquele de 2012. O Tite ficou na expectativa de um grande clube europeu se interessar por ele. Não aconteceu. E não iria acontecer mesmo. Não é porque ele dirigiu 2 Copas do Mundo que ele seria contratado por alguém. O Filipão foi contratado, na época, porque ele foi campeão do mundo. Não é simplesmente treinar a seleção brasileira numa Copa do Mundo. O Filipão foi campeão do mundo. Então chamou o interesse da seleção de Portugal, chamou o interesse do Chelsea. Agora o Tite não. O Tite se equivocou no tamanho dele depois da Copa do Mundo. Ele se achava num determinado tamanho e o tamanho dele era menor para o mundo. Mas para o Brasil, ele é grandão pra cacete.
O Tite é grandão aqui no futebol brasileiro. E ele baixa a orelha de todo mundo, dos jogadores do Flamengo. Quem ganhou alguma coisa mais importante que o Tite lá no Flamengo? Ninguém. Porque o Tite foi campeão do mundo. Pelo Corinthians. Tá certo. Não, Muito que Era bem. isso que o Flamengo Só precisava. um detalhe, Juca e Casão. Sim. Claro que é menor do que tudo isso que o Casão falou no currículo. Foi jogador de futebol. Também. Foi jogador de futebol. Então o cara jogou bola também. Que não é só um que aprendeu nos livros. Não é? Não, e Ele tem foi outro, era bom. bom jogador. Era Bom bom jogador. jogador. Teve problema Isso. no joelho. E a geração do Tite, a posição dele, tinha muito cara Era genial. o fim de Então o gente Tite que- jamais seria lembrado por uma seleção brasileira. Mas era um É isso. ótimo jogador. É isso mesmo. Tivemos Porque, duas pautas do programa, tu criticou as duas. As até duas, agora. as duas. Porque assim, o Grêmio tem 2 desfalques aí. Titulares são 2, que é o Soares e o Carbacho. O JP Galvão, se O tivesse Carvalho ainda condições... pode jogar, né? Hã? Vai ter teste hoje. Tá, Carvalho não, e mas tá, JP. 2, tô contando com a lista, tá? 2 desfalques, o Soares e o Carbacho. Se o JP Galvão tivesse condições de jogar, ele jogaria? Não. Rodrigo Eli é titular da zaga do Grêmio? Não. O Mila, o Cuiabano, todo mundo, eu gostaria de mais oportunidades pro Cuiabano, mas o Renato coloca ele pra jogar? Também não. Sim, mas é então, que- assim, não adianta. Aí, botaram até o Felipe Scheibe, Não, que mas- aí um abraço pro garoto, mas não joga em nenhum momento. Não, mas é que o Mila, Então, assim, o Mila e o Ronald, pela falta do Carbajo, se não confirmar o teste dele, eles jogariam naturalmente para a formação do tá, Renato, mas não um é ou outro. desfalques mesmo. É porque esse discurso serve pro Renato. Aí depois o Renato vai pegar esse print, vai pegar o print, Não. vai pegar lá na coletiva e vai dizer, tá aqui, ó. 9 desfalques. Hã? 9 não, desfalques os- aqui, ó. os 9 Aí eu vocês querem concordo que eu contigo, ganhe? tá? Não, Mas tem eu- 2, eu- velho. Tem 2. JP, Porque é muito fácil. O JP. Renato tá se escondendo Não, mas atrás eu- dos desfalques, aí Mas depois isso eu tenho que não, ouvir mas o que eu ouvi isso- ontem isso- das isso- pessoas isso é falando uma sobre outra o coisa. Cristaldo. Eu, longe de defender, aliás, teve um cara ontem que dizia, pô, para de defender o Renato. Eu vi Esses isso. caras não me conhecem, né? Tudo bem, prazer, Alex Bagé, eu tô há 22 anos aí e pelo que eu me lembro, dificilmente eu fiz tanta defesa do Renato. Mas nesse ponto aí, JB, é só a função de falta de jogadores. Por exemplo, pro Renato, ele precisa do Carbajo. Se o Carbajo não joga e tem qualquer um dos meninos lá, ele botaria um Ronald, que já... A vitória contra o Atlético Mineiro, por exemplo, na Arena, é um gol de cabeça do Ronald, num jogo que o Renato foi lá e botou ele como titular. Então, Tá, mas neste depois momento, nunca mais jogou. Concordo Como contigo, titular, é que para esse protagonista. jogo do Flamengo, tudo vira bem. desfalque. Só que assim, se joga o Ronald e o Milan como dupla de volantes, a gente ia também dizer que o Grêmio estava desfalcado. É a mesma coisa. O que vale pra mim dessa é um lista desfalque, é ele não serve Soares como e justificativa. Carbacho. Se o Grêmio, porventura, perder para o Flamengo, que não é uma coisa muito comum de acontecer, Ah, que deve acontecer. vamos combinar. tu vai aceitar como justificativa o Soares não estar em campo? Não, porque eu queria o Grêmio, o perder pro Flamengo, o Grêmio perdeu o Flamengo no primeiro turno com o Soares e jogando mais que o Flamengo, criando mais que o Flamengo. Não. 3 a 0. Esse jogando mais. Não, jogou aqui bem. não dá, não. Jogou bem. Só um pouquinho. O primeiro turno, eu posso te lembrar, foram 20 e poucas oportunidades de gol do Grêmio e 4 do Flamengo. É que jogou aí, mais é forte. Aí tu separa a diferença técnica. Os caras chutaram 4 bolas no gol e fizeram 3 gols. Tá, então o eles Grêmio são chutou melhores. 20, mas claro que Tá, eles então são- Grêmio amassou o mas Flamengo, só um então, no pouquinho. Maracanã. Não É tá. que Não, eu mas acho peraí. que- Não tá proibido jogar melhor que o Flamengo. Agora tomou 3 a 0. Bagé. O Grêmio não consegue com ganhar do Flamengo. 3 a 0 Isso é uma outra difícil coisa. dizer que jogou melhor, né, mas Bagé? tu Não, eu pode acho que o jogar. Grêmio jogou bem. forte. É que Eu acho que o Grêmio jogou vocês bem. não O Grêmio esperaram- jogou melhor que ele, Grêmio. Vocês não esperaram eu terminar. É que o Grêmio hoje, o que o torcedor mais se incomoda, não é, além do fato de ter perdido, é a maneira que o Grêmio jogou. Porque se tu perde o Grenal, se tu perde o Atlético Paranaense ou tu perde pro São Paulo, mas tu perde entregando, jogando, amassando a trave do adversário é uma coisa. O Grêmio jogou de uma maneira apática. O jogo contra o São Paulo parecia futebol de adultos contra um time de crianças. É isso que está incomodando o torcedor. O perder faz parte do jogo. É a maneira que o Grêmio está perdendo. Eu queria perguntar pro Dávila, porque o Renato foi questionado sobre isso lá no Morumbi, depois do 3 a 0 pro São Paulo, sobre o seu ânimo, né? Sobre o quanto ele ainda tem forças com esse grupo. O que tu tá sentindo? Há alguma preocupação? Porque o que eu penso é o seguinte, Dávila, se o Renato conseguir contagiar, remobilizar o seu grupo, o Grêmio até pode, mesmo sem o Soares, fazer um bom enfrentamento com o Flamengo e talvez empatar o jogo. Não estou imaginando o Grêmio ganhando o jogo, estou imaginando o Grêmio empatando o jogo. Mas para empatar, tem que remobilizar, tem que contagiar o grupo. O que a direção do Grêmio está pensando no bastidor? O Renato ainda tem força para dar um sacode nesse vestiário? A direção do Grêmio ainda acredita, Meneghetti, é por isso que não mexe. Acredita na força do trabalho do Renato e nessa capacidade
de remobilização. Renato, que na última entrevista ele foi questionado sobre ele entregar o cargo, porque nós debatemos uma possível demissão e esse cenário não me parece hoje real, mas o Renato entregar o cargo é uma possibilidade mais forte. E ele afirmou na entrevista que ele não entrega o cargo porque ele é o Renato, ou seja, que ele acredita no seu trabalho. Mas esse jogo contra o Flamengo é determinante para o ambiente. Ontem falávamos aqui das reuniões e o Grêmio está muito mobilizado. Hoje, o processo de treinamento foi invertido. O Grêmio iniciou uma concentração para fazer uma reunião no hotel e depois o treinamento. Uma outra tática diferente e especial para o jogo. Um jogo Grêmio e Flamengo, o Grêmio em quarto, o Grêmio em sexto lugar, precisando ganhar. 20 mil torcedores. Não, mas vai ter mais. Tá? Certeza absoluta. 20 mil torcedores. E a reflexão é essa. A reflexão é essa. Não, vai ter mais. Vai ter mais. Não, mas o Grêmio tirou gente do estádio. Tá, mas qual é a reflexão? A reflexão é, nós temos que saber, o torcedor do Grêmio tem que saber o que importa de verdade quando o Grêmio joga. E não importa o Renato. Não importa o centroavante. Não importa o Luan de falso 9. Nessa hora, o conceito tem que ganhar. E o conceito é: a camisa do Grêmio vai jogar contra um adversário forte, o torcedor faz diferença, o torcedor tem que estar no estádio. Essa é a minha tese aqui. Depois a gente discute. Eu sou muito criticado nas redes sociais quando eu falo isso. Eu acho que Boca e River são maiores que o Inter e o Grêmio. Por isso. Eu sou muito criticado. Por isso. E eles são maiores. E eu não estou falando de título, eu estou falando de presença de torcida. Eles lotam o seu estádio, não interessa quem é o adversário. Isso. E se não é o interessa Flamengo, quem é o teu time, né? Exatamente. Que é o mais sério. Exatamente. Tanto que o River Plate fez um estádio para 87 mil pessoas e está lotando o estádio. Né? É mais torcida na média que o Flamengo, que tem mais torcedor que a população da Argentina. Ou parelho, pau a pau, por aí, enfim. O Bandeira lota com o Chacarita. Assim, não existe a menor possibilidade de um super clássico argentino tá vazio. E a gente teve na história Grenais, assim, com pouca gente no estádio. Não, o Beira-Rio agora não lotou. Assim, desculpa, não há comparação nesse sentido. Dá pra entender. Não há pra comparação. Por aqui interessa o adversário, interessa se vai jogar o craque, interessa se é 21 horas, 20h30, 19 ou 4 da tarde de domingo, interessa um monte de coisa. Lá tá sempre cheio. Essa tua reflexão, isso fazem River e Boca maior. Essa tua reflexão, ela é boa e ela me ajuda. Porque hoje é pior ainda. Hoje o conceito da discussão do Grêmio, eu vi muitos torcedores ontem falando assim: enquanto o Renato tiver, eu não vou. Enquanto o fulano tiver, eu não vou. E não é isso que nós estamos fazendo aqui. Agora, não interessa, entendeu, Maurício? Não interessa a nossa opinião, não interessa o jogo. Amanhã eu e o Pedro vamos estar lá e o Pedro vai estar dizendo: tem que ganhar dos caras, porque esse Flamengo só nos enche o saco, nos últimos jogos nos encheu de goleada. Você me autoriza a cumprir essa escala junto com você? Vai estar junto, Maurício? Não, só se, mas também, a essa altura, se você permitir, também posso ir. Eu não tenho uma tentativa de te excluir. Que pena, eu queria o jogo. Não, é que eu não vi esse cara. Pouca gente querendo ver Grêmio e Flamengo, que eu tô também me oferecendo pra ir junto. E aí a gente inaugura na Jornada Gaúcha um novo setor, que é o setor secador. Essa ausência de brilhante. Isso é brilhante. Essa ausência de público tem muito a ver com um detalhe que é super importante. O nosso torcedor do Grêmio e do Inter, que são torcedores fervorosos, né? São torcedores que tu faz o chamamento, eles vão lá. Eles estão cansados de perder. Ao contrário do Boca e do River, que ganham. E isso motiva o torcedor a ir ao estádio. Por exemplo, vamos pegar o caso do Grêmio. O Grêmio, há 20 dias atrás, eu duvido que algum de nós do Sala de Redação discordasse que o Grêmio não chegaria entre os 6 primeiros colocados. Aí o Grêmio pegou um elevador, foi para o subsolo e o torcedor ficou cheio de dúvidas. Será que vai dar? O que está acontecendo? Por que não ganha mais? E isso vai tirando a motivação do torcedor em ir ao estádio. O Internacional está botando mais gente agora, por quê? Porque acendeu uma luz que pode, daqui a pouco, brigar por uma pré-Libertadores. Pode. Eu não acredito, já vou dizendo antecipadamente. Mas nós estamos cansando de perder. Está na hora da dupla Grenal dar o pulo do gato. A gente precisa ganhar coisas importantes. A gente precisa brigar até o final pelo Campeonato Brasileiro. Entendeu? Por Libertadores, por essas coisas. O ano as pessoas fazem assim aquela pergunta: o que ganhou o Grêmio? Ganhou o Gauchão. E a Recopa Gaúcha? Que ganhou o Inter? Não ganhou nada.
puxa vida, isso vai deixando o torcedor para baixo. Eu concordo com o Potter sobre o mundo ideal em que nós teríamos, independentemente do adversário e da qualidade do time de Grêmio Inter, estádio 6, porque a gente tem população para isso e quadros sociais para isso. O quadro social do Inter e do Grêmio, eles são maiores do que a capacidade dos respectivos estádios, então dava para fazer. Mas eu consigo também, me colocando na posição que o Guerra traz, a sensação do gremista ou do colorado, que tem a sua vida cotidiana e que neste momento mais se decepciona do que se alegra com o seu time. E ele pensa assim, não. O Boca Juniors ganhou, o Boca Juniors, ex-campeão da Libertadores da América, ganhou a sua última Libertadores da América antes do Inter ganhou a última. É verdade, mas nesse meio tempo ele decidiu Libertadores, ele foi campeão argentino, ele foi campeão de ganhar Copa. É chegar, né? Eu sei que é chegar. Respeitando a opinião do Guerra, mas não é isso que determina a paixão da gente. Fala, nação. Então, mais 2 vídeos pra gente. Repercussão da mídia gaúcha, o que ela tá achando do Flamengo. Algumas percepções também sobre o Grêmio. Pelo visto, o Renato Gaúcho tá por um fio, né? O Pilhado também trazendo uma notícia importante. Reforço de peso pra Zago, Samir. Olha que eu não gosto dele, eu só lembro de gol contra do Samir. Então, não acho, já vou dizendo, uma boa contratação. Diz aí o que você acha nos comentários. E o Casagrande falou besteira. Pra mim, o Botafogo tem que se preocupar com o Flamengo mesmo, que é o time grande que tem chegada. O Bragantino, pô, com a Red Bull aí, nasceu ontem. Então o Flamengo é sim o principal oponente do Botafogo. Diz aí o que você acha nos comentários. Valeu? Um abraço, até a próxima.